Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Graça e paz, bom dia. Estamos no dia Rema, para aprender um pouquinho mais da palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos estar falando hoje sobre oração que prevalece. E é um tema assim, às vezes as pessoas acham que é um tema que não tem muito o que se falar, mas tem muito. Só de livros é mais ou menos aí uns 10 livros que se fala sobre oração. Mas infelizmente, eu digo isso, poucos têm interesse em conhecer. Poucos têm interesse por quê? Porque tem vivido uma vida assim, de oração, de petição. Só chega para Deus com a sua lista de pedidos. Deus é um botão de emergência que a gente aperta para receber. Mas não é isso que a oração é. Oração é comunhão, é relacionamento, é intimidade, queridos. Se eu desfruto desse ambiente de comunhão, as respostas chegam muito antes de eu pedir até. Porque esse relacionamento me faz conhecer o meu Pai e desfrutar do que Ele tem para mim. Mas se eu me aproximo de Deus só para receber, eu nunca vou desfrutar de um relacionamento pleno com Ele. E Ele quer muito mais de nós do que nós até queremos dele, não é? Porque ter sede de Deus, queridos, é muito importante. Não é suficiente só hoje, o que eu orei hoje, o que eu aprendi hoje da palavra, não é suficiente. Eu preciso de mais a cada dia, eu preciso de me alimentar a cada dia, eu preciso de mais da presença do Senhor, porque a presença já habita dentro de nós, mas essa presença manifesta na nossa vida, nós precisamos buscá-la todos os dias. Então eu preciso de mais. Oração é isso, oração é construção, é edificação de um relacionamento, queridos. Como uma amizade, não é? A gente constrói esse relacionamento como? Diariamente. Se eu não estiver próxima dessa pessoa, eu não tenho condições de conhecê-la. Como eu vou conhecer alguém que eu estou tão distante, que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho aproximação? Impossível. Impossível, queridos. Eu nunca vou conhecer mais de Deus se eu não me aproximar dele. Até porque lá em Tiago fala, achegai-vos, aproxime-se de Deus e ele se aproximará, vai se achegar a você. Então é algo que é uma atitude minha. Eu preciso me achegar a ele para receber, queridos. E algo muito interessante que eu estava meditando, não é? No Salmo 91, no primeiro versículo, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra habitar é permanecer. Permanência precisa de quê? De relacionamento, de intimidade. Então eu habito, eu estou nesse lugar de comunhão, do esconderijo, e eu vou experimentar de proteção, de abrigo. Mas eu inverto as coisas. Eu espero o dia mal chegar para pedir socorro a Deus. Quando Ele é socorro bem presente. Bem presente é algo que é constante para mim. Então eu não tenho que ir a Ele só quando eu preciso. Só quando o dia mal chega. De fato, se eu tiver um relacionamento com Ele, quando o dia mal chegar, eu vou ter mais segurança e paz. Sabendo que Ele está comigo, plenamente convicto que pode chegar, mas vem por um caminho, mas por 7 caminhos vai fugir. Queridos, convicção se gera através de relacionamento. Se você não tem relacionamento com Deus, e principalmente com a sua palavra, essa convicção ela não vai ser gerada no nosso coração. Então, mas oração é tudo isso? É tudo isso e muito mais. Hoje a gente só vai ter uma degustação aqui de tudo o que a oração realmente nos proporciona. Porque ela nos proporciona a oração. Meu Deus, é algo tão maravilhoso, tão perfeito. Queridos, se você não tiver fome desse relacionamento com Deus, sua vida fica infrutífera. Nós precisamos entender que o lugar de frutificar é primeiro na presença.
E aí eu vou manifestar os frutos daquilo que eu já estive lá, recebendo da fonte. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Se eu acho que de mim mesmo eu posso fazer alguma coisa, eu estou perdido. Porque Ele é a nossa fonte. E nele eu posso trabalhar, nele eu posso criar meus filhos, nele eu posso administrar as minhas finanças, o meu trabalho. É nele que eu posso tudo isso. Mas é resultado de desfrutar dessa presença, amém? Então, oração é ter comunhão com Deus. Então, de fato, ter comunhão com Deus, ele vai dizer, não é? Que significa compartilhar uns com os outros os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos sentimentos mais profundos. Então, o que um amigo a gente compartilha? Um amigo a gente tem intimidade, não é? Para contar os anseios do nosso coração, o que está afligindo no nosso coração, não é? Então, Deus é nosso Pai, Ele é nosso amigo. Então, nós precisamos compartilhar com Ele todas as coisas. E oração também é fazer petições a Deus. É claro que fazer petições a Deus também faz parte da oração. Mas nós não podemos enfatizar só a petição em si. Amém? Então, petição, a palavra quer dizer clamar por ajuda. Quando fazemos a petição a Deus, entendemos que nós não somos suficientemente capazes de satisfazer as nossas necessidades e que dependemos dEle para satisfazê-las. Se nós entendemos que Ele é poderoso, que Ele é o nosso provedor, que Ele é aquele que nos sustenta, queridos, nós não vamos ficar correndo de um lado para outro, tentando resolver os nossos problemas sozinhos. Nós temos alguém que está conosco. Aleluia. Abre para mim, por favor, em Provérbios 15, Provérbios capítulo 15, no versículo 8. Aleluia. Poucos aleluias, eu sei, não é? Porque quando está tudo agitado ali, a movimentação, mas eu creio que o Espírito Santo está agindo aqui nos nossos corações. Se você estiver pronto para receber, você vai encontrar as respostas que você quer. Talvez sua vida de oração esteja tão infrutífera que você fala assim, meu Deus, eu oro e nunca acontece nada. Talvez porque você esteja usando princípios errados. Então, hoje, você vai ter uma palhinha só. Se você quer aprender mais, se inscreva no Rema, queridos. Aleluia. Então, Provérbios capítulo 15, no versículo 8. Eu não sei se eu falei o versículo. Provérbios 15, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos ou a oração dos justos é seu contentamento. Essa palavra contentamento, ela quer dizer é seu prazer, é seu deleite. A oração dos justos, ela é prazerosa ao Senhor. O Senhor tem interesse em nos ouvir. Às vezes a gente pensa assim que Deus está muito ocupado para pensar em nós. Isso aqui é tão pequeno para Deus querer me ouvir, para Deus ter interesse, mas Ele tem interesse em nos ouvir em todos os aspectos da nossa vida. Ele é nosso Pai, queridos. Ele é nosso Pai. Como um pai não vai ter cuidado? Eu estou falando um pai de verdade, não é? Não associa o pai terreno, eu sempre falo isso. Ele é um bom Pai. Aleluia. Glória a Deus. Abre também em Salmo 17, nós vamos ler alguns versículos que é até para te mostrar que verdadeiramente a palavra fala sobre oração, a palavra fala sobre ouvir, a palavra fala sobre clamar. E eu vou ler esse versículo, Salmo de 17, 6, na NVI, Nova Versão Internacional. Eu sei que não tem aqui, né? Mas talvez se você tiver aí um smartphone, você consegue me acompanhar. Se não tiver, ouça. Salmos 17, 6. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Deus tem interesse em nos ouvir. Aliás, queridos, nós podemos ver aqui pela palavra que ouvir as nossas orações não é algo inventado por mim ou por outra pessoa.
foi Deus que falou. Clama a mim e eu vou te responder. E os meus ouvidos vão ouvir a sua oração. Aleluia. Vai também um pouquinho mais à frente, por favor, em Salmos 34. Se depois você quiser rever e anotar esses versículos, seria muito bom para você meditar em casa. Aleluia. Eu vou agora ler na Almeida Revista Atualizada. É Salmos 34, no versículo 15, ele fala: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. E no 17, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de algumas os livra. Não estou ouvindo. O que está escrito? Todas. Mas porque Ele ouve a minha oração, porque eu oro, porque eu clamo, Ele repousa sobre os justos o seu ouvido, e ouve a sua oração, e ouve o seu clamor, porque Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele prometeu, se está escrito, é certo que Ele vai cumprir. Então, queridos, se você ora respaldado na palavra, Ele vai te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus tem interesse em nos ouvir. Ele é o primeiro interessado em nos ouvir. Agora, eu estou interessado em orar, em falar com Ele, conversar com Deus. Será que eu tenho interesse? Ou como eu falei anteriormente, o meu interesse é só me chegar até a Deus quando eu preciso. Queridos, nós precisamos, e eu sei que é um hábito, mau hábito que eu digo, nós só orarmos quando nós temos alguma coisa para pedir, ou só quando estamos cheios de problema, não é? E aí, quando está tudo bem, hoje eu não preciso orar não, está tudo bem? Estou falando alguma mentira? Somos tendenciosos a isso, queridos, mas relacionamento com Deus não é isso. É desfrutar da sua presença, desfrutar dessa alegria que está recebendo da fonte, porque nele sim há fontes da salvação, há fontes da alegria, do prazer de estar com Ele. Talvez as pessoas acham, isso está tão distante. Começa a praticar que não vai ficar distante. Você nasceu de novo, queridos. Você é justo, justificado pelo sangue do Cordeiro. Através de Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho. Você tem acesso livre ao Pai. Para de ficar ouvindo as mentiras do diabo. Você pode acessar. De fato, queridos, há um trono que nos espera para acessarmos. Nós vamos ler mais à frente. Nós recebemos desse trono quando nós acessamos ele. As coisas de Deus, queridos, precisa ter iniciativa nossa. Principalmente como se refere à comunhão. Se eu não me achegar, se eu não me aproximar, se eu não buscar, eu não vou encontrar. Imagina, eu estou procurando alguém, mas eu não faço nada para encontrar essa pessoa. Eu vou encontrar ela? Nunca. Mas se eu procurar lá no Face, sei lá, no Instagram, ninguém usa mais Face, né? Mas se eu procurar de alguma forma o contato de uma pessoa que conhece, eu vou encontrar essa pessoa. É a mesma coisa com o Senhor. Eu tenho que buscá-lo para encontrar as respostas que eu preciso. Porque às vezes a gente está tão cheio de respostas, mas quando a gente chega na presença, as respostas se vão. O medo se vai e é só alegria e prazer. Aleluia. Então, por que devemos orar? Porque Jesus falou sobre isso. De Lucas 18:1. Lucas 18:1. Jesus falou. Jesus disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Sempre é sempre. E nunca esmorecer,
nunca desanimar, nunca desistir. Orar sempre e nunca desistir, nunca desanimar. A vida de oração é algo contínuo. Então, por que também nós devemos orar? Porque é uma ordenança divina e porque é a saída para as nossas ansiedades. Filipenses, abre por favor. Estou correndo um pouquinho, não é? Mas me desculpa, mas eu preciso passar aqui algumas coisas preciosas para nós. Filipenses 4, nós já vamos ler. Ele vai falar sobre 3 coisas importantes aqui. Primeiro a gente ora, depois a gente rende graças. É importante, queridos, porque se você orar a mesma coisa todos os dias, a segunda vez que você orar é incredulidade. Porque Deus, Ele está te ouvindo desde o primeiro dia que você ouviu. Por que você vai orar tantas e tantas e tantas vezes? Eu vou falar uma coisa para vocês que é um testemunho. Há 3 anos eu venho orando. Venho orando não, porque eu orei uma vez, e esse é o testemunho. E das outras vezes eu comecei a render graças. Pai, muito obrigada, porque você já me ouviu. Eu sou tão feliz, Pai, porque você sempre me ouve. E aí um dia o diabo falou, você não tem fé, olha quanto tempo você já está orando, nada aconteceu. Eu falei, tá bom, espera por mim. Aí eu comecei, Pai, Tu és tão bom e perfeito, você já preparou todas as coisas, Senhor, eu já posso ver a resposta. Comecei a me alegrar, rendendo graças, me alegrando. Sexta-feira recebi a resposta. Tá feito. Aliás, eu tô rindo, mas eu já vinha rindo há muito tempo. Então, queridos, você precisa entender que você não vai se alegrar quando você visualizar aquilo que você orou. Visualiza na hora que você pediu, porque seu pai já te ouviu. E não importa o tempo. E eu falei, Senhor, não importa que tem 1 mês, que tem 2 meses. Não importa, Pai. O tempo para mim não importa. O que importa é que você já me ouviu. E como Deus se alegra, queridos, em nos ouvir e conceder os pedidos do nosso coração. Então, queridos, renda graças, se alegra, porque você está demonstrando, quando você se alegra, a sua confiança em Deus. Se você, toda vez que você vai orar, você fica chorando, ai Senhor, eu sei que Tu me ouve. Que isso? Isso é só lamúria, é só murmuração. O que agrada a Deus é fé. E a gratidão é uma expressão da nossa fé. A minha confiança, ela é manifesta pela gratidão que eu tenho a Ele, por Ele me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Talvez se você tenha orado até hoje de forma diferente, está na hora de agir, queridos, e render graças ao teu Pai. Amém? Então vamos ler agora Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, depois que eu apresentei a minha petição ao Senhor, eu fiz a minha oração, a minha súplica, eu rendi graças a Ele, a paz dEle vai guardar o meu coração, porque primeiro eu oro, depois eu rendo graças, e eu creio que essa paz de Deus está montando guarda no meu coração. O que eu vou fazer? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, queridos, há algo poderoso aqui. Ele diz que você precisa ocupar o teu pensamento com o que é puro, com o que é amável, com o que é verdadeiro. Então você vai ocupar louvando, agradecendo, adorando ao Senhor e não deixando que a preocupação, queridos, anule as suas orações, porque ela é inimiga da fé. Se você ficar preocupado, você não sai do lugar.
Eu tenho um exemplo muito interessante que eu já ouvi, eu falo há muito tempo. Preocupação é como uma cadeira de balanço. Você sai do lugar com a cadeira de balanço? Não, você balança de um lado para o outro. Assim que ficam seus pensamentos, ó, de um lado para o outro. E você não consegue orar, porque você está tão cheio de preocupação, que aquilo impede de você se achegar a Deus, sabe, livre de peso, porque a preocupação traz peso. E não tira você do lugar que você quer chegar. Então, há algo aqui muito interessante que a Pat Kamenet, perdoe meu inglês, ela fala sobre no livro Segredos para uma Oração Poderosa. Fica uma dica aí, que é um livro poderoso, queridos. Quanto mais você medita na palavra, mais forte a sua fé se torna. Quanto mais você se preocupa, menos poder a palavra terá sobre os seus pensamentos. O medo vai estrangular a sua fé e suas orações. O Senhor nos admoestou tão fortemente, Ele admoestou a não nos preocuparmos. O que ele falou aqui no 6? Não andeis ansiosos. Ele não fez uma sugestão. Jesus nos deu uma ordem, porque quando você se preocupa, está dando a Satanás o lugar em sua vida que deve ser ocupado pela palavra. Quando você se preocupa, quando você está ansioso, você está dando a Satanás legalidade, lugar na tua vida, que só Deus tem, queridos. Só Deus pode ter. Só a palavra dele tem lugar na nossa vida. E se a gente deixar que a preocupação e a ansiedade tome conta dos nossos pensamentos, Deus não vai poder ocupar esse lugar de forma plena que Ele quer. Amém? Abre, por favor, em Salmo 51, capítulo 51. Desculpa, 55. Salmo 55. Eu também vou ler esse versículo na NVI. Salmo 55, versículo 22. Muito obrigada, Pai, porque Tu és tão bom, maravilhoso, perfeito e fiel. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então entrega a sua preocupação a Ele, queridos. Ele vai te sustentar. Ele não vai deixar você cair, queridos. Ele não nos deixa cair nas armadilhas de Satanás quando eu estou plenamente convicto desse lugar de comunhão. Ele vai me trazer sinalizações, querido. O Espírito Santo, Ele traz orientações para nós. E é nesse lugar de comunhão, porque às vezes nós não sabemos orar como convém. A Bíblia fala sobre isso lá em Romanos, né? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então, o que acontece? Nesse lugar de oração e comunhão, eu recebo sinalizações daquilo que talvez esteja confuso no meu coração. E eu não sei que direção eu tomar. E eu vou orar. Oração em línguas também é muito importante, queridos. Traz clareza, traz iluminação. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, que ela vai iluminar o caminho. Então, para isso, eu preciso estar nesse lugar de oração e comunhão. Porque eu vou receber. Não faça isso. Isso é cilada. Não faça. Sabe, algumas situações na minha vida eu demoro para tomar decisões, porque se eu não tiver clareza de que Deus está me mandando fazer aquilo, que Ele está no negócio, eu não faço. E então, queridos, é importante, não adianta a gente querer correr. A gente corre, e Deus fica lá, ó. A gente corre na frente de Deus. Quando que Deus sabe o fim desde o começo? Porque eu quero correr antes que Ele. Eu estou perdendo só meu fôlego, é só cansaço. Meu Deus, deixa Ele agir, deixa Ele te orientar. Para que você se cansa tanto correndo de um lado para outro? Sabe, buscando como você vai resolver seus problemas. Você vai resolver seus problemas nesse lugar de oração. Nesse lugar que Deus vai te orientar. Nesse lugar que Ele vai dizer para você o que fazer. Ah, mas como assim? Mas Deus vai falar o que eu preciso fazer? Vai. Ele vai falar. Ele fala, queridos. A gente leu aqui, Deus nos responde.
Ele nos ouve e Ele nos responde. Aleluia. Então eu quero destacar 2 pontos importantes aqui do hábito de oração na vida de Jesus. Ele tinha disciplina. Abre, por favor, em Lucas 5, capítulo 5. Porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele tinha disciplina, ele orava regularmente. Ele não deixava que as distrações, as ocupações que ele tinha no próprio ministério no qual ele foi chamado para cumprir, tirasse ele desse lugar, porque ele entendia que era nesse lugar de oração e comunhão com o Pai que ele recebia as instruções do que ele precisava fazer. A orientação para escolher os discípulos, orientação para orar por toda aquela multidão que queria. A multidão sabia, nele eu encontro a cura, é nele, a multidão queria Jesus. Mas Jesus se retirava. Não, eu sou um ministro muito importante. Não posso orar, não. Eu tenho que orar. Eu não posso ir para esse lugar. Eu tenho que estar ali orando pela multidão. Não, queridos. Se a gente não tiver uma vida de oração, as outras coisas não terão tanto valor. A gente precisa entender que Ele é a nossa fonte. E é nessa fonte que a gente é alimentado, que a gente é saciado. Porque se você não tem fome, se você ouvir muitas reportagens, eu já vi algo que fala que as pessoas, elas têm fome de Deus. Elas só não entendem bem o que é isso. Elas não entendem, mas o dia que elas conhecerem a verdade, através de mim e de você, elas vão entender que fome é essa. Porque o homem, ele foi criado por Deus, queridos, para estar com Ele, para viver em sua presença. Amém? E outro ponto é prioridade. Jesus tinha a oração como uma prioridade em sua rotina diária. Ele dedicava tempo para falar com Deus. Cada milagre na vida de Jesus foi resposta do tempo que ele passou com o Senhor. Ele entendia que sem estar nesse lugar, ele não podia fazer nada. Você vê o relato dele na ressurreição de Lázaro. É muito interessante observar que quando Jesus começou a orar, ali perto daquele túmulo, ele falou: Pai, eu te agradeço porque você já me ouviste. Jesus já tinha orado. E Jesus falou aquilo ali porque tinha uma multidão ouvindo ele. Eu sei que você sempre me ouves, mas você já me ouviu. Lá no versículo, essa passagem está em João 11, 41, mas se você voltar um pouquinho, você vai ver ele conversando com Marta sobre isso, e ele fala, ele vai ressuscitar. Jesus, quando ele orou, ele só queria que a multidão entendesse. Deus me ouve. Deus me ouve. Se Jesus tinha essa convicção que Deus o ouvia, por que nós achamos que nós não temos? Se nós nascemos de novo. Se nós temos acesso a Deus como Ele tinha. Amém? Aleluia. Ficou calado? É verdade mesmo assim, não é? Então, em Marcos capítulo 1, versículo 35, vai falar também sobre essa prioridade de Jesus. Eu vou ler também aqui na NVI. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então Jesus, ele se afastava de tudo que ocupava ele. Sabe, queridos, é o que nós temos que fazer. Se a gente está num lugar que tem coisas que estão nos ocupando, nos distraindo, nós precisamos nos separar para estar nesse lugar de oração. E não importa, sabe, nós vamos ler, não é que esse lugar secreto, Jesus falou de quarto, mas, queridos, o importante é entender que esse lugar secreto é um lugar que você tenha separado para estar em comunhão com Deus. Um lugar que as distrações não vão te atrapalhar de receber e também de dar a Ele a verdadeira adoração e louvor. Entende? Então a gente precisa desse lugar reservado.
E Jesus também tinha consciência da paternidade de Deus, queridos. Essa consciência, queridos, o fazia com que ele tivesse tranquilidade em meio a situações difíceis. Porque ele sabia que tinha um pai que cuidava dele, que estava com ele tinha um propósito para cumprir. E por ele ter essa convicção, tudo aquilo que gerava confusão não afetava ele. E nós precisamos entender, queridos, que quando nós desenvolvemos essa consciência da paternidade de Deus, eu quero que você abra, por favor, para me completar aqui o que eu estou te falando, no livro de João, no capítulo 16. Algo muito interessante que Jesus fala aqui. João 16, 32. Jesus, ele tinha essa consciência da paternidade de Deus. Nós vemos aqui em João 16, 32, ele fala: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. Ele está falando para os discípulos, cada um para a sua casa. E me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Quando nós entendermos que o Pai está conosco, essa palavra aqui, Pai, é pater. Nós vamos experimentar de pater, nutridor, um Deus nutridor, um Deus supridor. Ele é pater, ele é Pai, ele nos supre, ele vê as nossas necessidades antes de nós mesmos. Ele é Pai, ele é pater, ele cuida. Sabe, quando eu entender esse lugar de comunhão, que eu estou com o meu Pai, eu vou receber de um Deus que é nutridor, que é supridor, queridos, que não me abandona, que não me deixa só. Eu nunca vou estar só. Aleluia. Ele é protetor e ele te sustenta. Quem disse que o teu patrão, o teu salário é que te sustenta? Mentira! Ele me sustenta. Ele é o meu nutridor. Ele é o meu supridor. De fato, ele faz mais, além daquilo tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Pai. Então, queridos, e uma de mais características que nós devemos ter na vida de oração é perseverança, queridos. Nós vamos ver lá em Atos 2,42 que os apóstolos, eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e nas orações. Então tem que haver perseverança na sua oração. Se você orou, nada aconteceu, como eu falei, foram 3 anos, queridos. Não desista, não retroceda, não volte atrás, queridos, porque se você tem plena convicção que você está orando de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa em sua palavra, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, se eu orei de acordo com a palavra de Deus, eu só rendo graças, porque Ele já me ouviu, Ele já me ouviu, Ele não vai me ouvir, Ele já me ouviu, aleluia. 1 João 5, 14 e 15, o tempo está acabando, vamos 1 João, para você ver quanta coisa a gente tem para falar sobre oração. Se você tem interesse, faça a sua inscrição. Se você quer assistir essa aula também de novo, se você já é um graduado da escola, precisa ser alumni. Não perca essa oportunidade, queridos. É um conteúdo poderoso que naquele aplicativo tem. Você não tem ideia das pérolas que tem ali. Então, seja um associado. 1 João 5, versículo 15, sim. E se sabemos... Não, vamos ler o 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esta é a confiança. Que confiança é essa? A confiança de que Ele me ouve quando eu oro segundo a sua palavra. Eu tenho plenamente convicção. Essa palavra confiança, ela vem do grego parrésia, e ela descreve confiança, ou
ousadia e certeza. Retrata uma pessoa que quando pede, que está plenamente certo e convicto de que está orando de acordo com a palavra, ela sabe que ela vai ser ouvida. Então, queridos, aleluia, nós temos um Pai que nos ouve. Se eu oro alinhado com a palavra, se eu perdoo, vivo uma vida de perdão, não é? Há várias, é o que eu falei, nós aqui estamos só degustando de pequenas coisas, mas há princípios para que a oração seja ouvida, queridos. Aqui a gente não vai ter tempo de falar tudo, mas orar, você precisa perdoar. Se você tem um rancor no seu coração, queridos, e você não entende porque suas orações não estão sendo ouvidas, perdoa teu irmão. Ah, mas ele não é meu irmão em Cristo. Não importa, é perdoar. Ele não falou na palavra que é para perdoar o irmão em Cristo. Ele falou que é para perdoar. Então é para perdoar, queridos. Senão as nossas orações não são ouvidas. De fato, elas não passam do teto. Então, queridos, lá em Hebreus fala para a gente nos achegarmos ousadamente ao trono da graça. Eu peço para vocês ficar de pé, por favor. Há um trono, queridos. Lá no livro de Hebreus 4:16. Eu vou ler só esse último aqui, você pode ficar de pé mesmo. Aleluia. Hebreus 4:16, eu vou ler para você. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu me aproximo de Deus sem medo, com confiança, a um trono que não está vazio, queridos. E eu acesso esse trono quando eu me aproximo dele. E nesse trono minhas necessidades são supridas. Eu tenho respostas, eu tenho socorro para a ocasião oportuna. Há um trono, queridos, que há uma intervenção divina. Quando eu acesso esse trono, quando eu me aproximo de Deus, crendo que Ele é poderoso para me suprir, para me guardar, para ouvir as minhas orações. Aleluia! Porque, queridos, a oração do justo pode muito em seus feitos. A oração do justo faz com que um poder extraordinário se manifeste. Não só na nossa vida, mas na nossa casa, na nossa cidade, na nação, na nossa família. Porque quando eu oro, os céus se manifestam. Porque eu preciso crer que a vontade de Deus, quando eu oro, ela é feita aqui na terra como ela é feita nos céus. E eu faço isso através da minha oração. Se eu quero os céus manifestos na minha vida, na minha casa, na minha família, eu preciso orar. Eu preciso acessar o trono com ousadia, porque Ele abriu o caminho, queridos. Eu tenho livre acesso porque eu sou filha. Eu não sou um coitadinho. Eu não sou um miserável. Eu sou filho. E eu posso acessar por causa de Jesus. Ele abriu esse caminho novo e vivo caminho. Então, querido, você não é grato por isso? Levante as suas mãos, agradeça ao Senhor. Aproveite essa oportunidade, queridos, de agradecer a Ele, porque Ele tem as respostas que você precisa. Eu declaro que essa é uma manhã de respostas. Os céus estão abertos para te responder. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não sabe, mas quando você clamar, eu vou te anunciar coisas grandes. Aleluia, aleluia. Que você pode acessar esse trono e que você tem respostas nesse lugar de comunhão, de adoração, queridos. Você só precisa crer. Queridos, não importa as circunstâncias, não importa as situações que se levantem ao teu redor, Ele é teu Pai, Ele é fiel, Ele cuida de você. Ele cuida, Ele é um bom Pai. Amém? Esteja plenamente convicto, queridos, que você tem um Pai, que você tem as respostas que você precisa e que ninguém pode te dar, queridos. Ninguém. Amém? Glória a Deus, graça e paz.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.